Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que você vai trabalhar com as manipulações no Day Trade, como que você vai identificar isso de fato na prática e bora começar com esse vídeo porque você sabe e todo mundo vê isso frequentemente, 90% do tempo o mercado gera induções, que são aqueles movimentos que induzem os traders a montarem posições em alguma configuração gráfica e depois aquilo não funciona, estopa todo mundo e aí depois o mercado segue a seu favor, seja para alta, para baixa. Ou então, né, uma outra forma de manipulação que a gente vê frequentemente no day trade é quando o mercado como um todo, ele induz que vai subir, depois ele cai forte, ou então ele induz que vai cair e ele sobe forte. Então esse tipo de manipulação é o que ocorre 90% do tempo nos mercados financeiros, no day trade, e a gente sabe que 10% do tempo, aí de fato ele gera uma configuração mais comum, ele segue as técnicas do varejo, né, ele respeita um suporte muito bem, ele respeita uma resistência muito bem, que são esses conceitos, né, padrão gráfico, esses conceitos que todo mundo conhece e que você sabe muito bem que não funciona tão bem assim no mercado. Na verdade, até eventualmente funciona. É o que eu estou falando, 10% do tempo pode ser até que funcione. A questão é quantas vezes esse tipo de configuração aparece e ele não funciona, né? Então ele não funciona muito mais do que funciona, logo não tem uma assertividade bacana, logo não faz tanto sentido você que quer ter resultados consistentes utilizar as técnicas que todo mundo usa e mostra que 90% das pessoas não tem resultado no mercado exatamente por conta disso. Então é muito nítido, né, pessoal? E eu vou mostrar para vocês como que vocês identificam essas induções, como que vocês operam em cima dessas induções e vão estar tendo essa consistência no mercado com um tipo de técnica que de fato funciona, que é o Smart Money Concept alinhado com as teorias de mercado, é o que a gente faz aqui. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação, deixa o dedo no like se você ainda não deixou. Esse vídeo vai elevar o seu nível no mercado, tenho certeza que você vai terminar de assistir e vai estar com uma perspectiva de mercado completamente diferente, esse é o objetivo. E se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar. Olha só, vamos lá. Lembrando, pessoal, que eu trago aqui tudo sobre os mercados, né, completos, né? Então, mercado de Forex, mercado de mini índice, mini dólar, criptomoedas, S&P 500, Nasdaq, então tudo, né? A gente tem um time da Excelência Trade, lá dentro eu tenho um time de Forex, um time de B3, time de cripto, time de mercados internacionais que é junto com o Forex, né? Lá onde eu mando tudo que eu estou observando dentro dos mercados, porque a gente tem um time de prática mesmo lá no mercado, que é o treinamento Excelência Trade, e todas as operações que eu vou mostrar aqui para vocês são mapeadas lá com antecedência, né? Então todos aqueles trades que eu mostro para vocês lá no Instagram, por exemplo, então inclusive me sigam lá no Instagram, cara, trades de 8, 10, 15, 20, 25 mil reais que eu posto frequentemente, todos mapeados com antecedência para o time, para a gente estar fazendo a parte prática. Então todos esses cenários que eu vou mostrar aqui para vocês foi mapeado antes, eu vou mostrar o antes e depois para vocês também. Então vamos lá. Olha só, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês sobre induções aqui? Primeira coisa que já vai virar uma chave muito grande na cabeça de vocês. Quando a gente fala de induções, muita gente pensa que só existe manipulação em cima dos conceitos de varejo, né? O que são os conceitos de varejo? Suporte e resistência, todo mundo conhece sobre isso, é um conceito de varejo que a gente chama, padrões gráficos, linhas de tendência, então esses conceitos, todo mundo usa isso. E não sei, é aquilo que eu falei, não funciona tão bem assim, né? Eventualmente até funciona, mas na maioria das vezes não funciona. Ou seja, ocorrem manipulações em cima disso, com certeza o preço captura liquidez dessas regiões, captura liquidez stop loss, né? Captura os stop loss das pessoas que montam trade nesse tipo de configuração, com certeza, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, vou mostrar isso também, né? Mas o que eu quero principalmente mostrar para vocês é que as próprias técnicas do Smart Money Concept, da análise SMC, são frequentemente também utilizadas como indução e eu vou mostrar como que você identifica isso e trabalha de forma extremamente profissional no mercado para vocês entenderem como que a gente aplica o Smart Money da forma correta, tá? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, nesse desenho, já vou puxar ali no gráfico e mostrar para vocês, mas aqui a gente tem uma mudança de caráter. Muita gente conhece esse movimento, né? O preço ele vem fazendo topos e fundos descendentes, ele vem desenvolvendo uma movimentação, deixa eu marcar aqui dessa forma, beleza? Então, ó, o preço vem fazendo topos e fundos descendentes na movimentação e quando ele quebra um topo, ele está fazendo um potencial giro de mercado, muita gente fica esperando o teste para comprar aqui e surfar o movimento. Tudo bem, só que para a mudança de caráter ser desenvolvida de forma genuína, ela tem que ter vários conceitos nela que fazem com que ela seja válida, fazem com que ela seja uma mudança de caráter forte e realmente represente um potencial giro de mercado. Fora isso, cara,
é exatamente o que a gente vai ver, é o preço furando esse fundo e continuando a movimentação de tendência. Isso aqui foi somente uma captura de liquidez e uma baita indução. Induziu os trades a montarem posições de compra, onde não era para montar posições de compra por conta do contexto, e eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá. Olha só, então aqui seria um cenário desse. A gente quebrou esse topo nesse movimento, muita gente está esperando esse teste para montar posições de compra por aqui, ó. Por aqui, esperando um movimento como esse. Perfeito? Muito comum. Isso aqui é o choque, a mudança de caráter da análise SMC. Só que aqui embaixo, pessoal, tá cheio de liquidez. Muitos stop loss posicionados exatamente abaixo desse fundo por conta desse raciocínio. Muita gente quer comprar aqui esperando um movimento de alta, entra nessa zona, coloca o stop loss abaixo, aqui entra, aqui forma uma piscina de liquidez. E esse fundo a gente chama de SSL, beleza? Isso aqui é o Sell Side Liquidity. Então, SSL. Isso aqui é um fundo extremamente forte de liquidez, né? E quando o preço fura essa zona, ele limpa toda essa liquidez, e se a gente tem aqui uma configuração alinhada, a gente tem um cenário muito bom. Como que você vai estar identificando isso? Vou mostrar lá no gráfico. Isso aqui também é uma configuração muito boa, né? Que quando o preço faz o mesmo movimento de mudança de caráter, ao invés de você esperar o teste para comprar aqui esperando o mesmo movimento que eu acabei de mostrar, você, se tiver aqui em cima uma configuração de venda, essa movimentação de baixa é extremamente provável, esse movimento, seja para fazer um movimento como esse, ou seja para fazer um movimento como esse. Só que esse movimento até aqui assim, por exemplo, até aqui mais ou menos, é um movimento extremamente provável de baixa, muito mais provável do que a alta, muito mais provável do que qualquer outro movimento aqui, é essa movimentação de baixa. Então eu vou mostrar isso por quê e como que vocês identificam isso na prática. Isso aqui são exemplos de induções, vou mostrar várias outras aqui para vocês. Então vamos lá para o gráfico, olha só. Então aqui começando no gráfico, vou lá no ouro, tá? Igual eu falei, a gente está sempre mapeando em todos os ativos, todos os cenários. Vou mostrar aqui um mapeamento no ouro que tem exatamente essa configuração. Olha que interessante. Depois a gente pode ir ali no mini índice, que tem um exemplo muito bom no mini índice. O mini dólar teve essas operações aqui também para estar mapeando para vocês. Vamos lá, cripto também tem uns cenários, olha só. Então pessoal, aqui a gente tem essa mudança de caráter muito grande. Olha só esse cenário que interessante, né? Aqui a gente tem uma perda de fundo, tá vendo? O preço perde esse fundo nesse movimento de baixa, forte. Beleza, isso aqui é uma possível mudança de caráter, tá vendo? O preço fez esse movimento, ó. Perdeu os fundos. Isso aqui é um choque para baixo. Muita gente vai esperar o preço vir aqui em cima, chegar nessa zona de order block aqui, por exemplo, e vai vender nessa região para surfar um movimento. Perceba que deu certo, né? Funcionou muito bem. Eu vou mostrar para vocês por que funcionou. E aí, aqui se você for ver, tem um topo também. E esse movimento de alta, ele quebra esse topo. Então, peraí, aqui também tem uma mudança de caráter, né? O preço fazendo esse movimento, ó, quebrando esse topo. Então, aqui também tem uma mudança de caráter. E aqui você vê que não funcionou, porque era para ter feito um movimento como esse, ó. Vindo testar, pegado em alguma zona de demanda aqui e desenvolvido uma movimentação de alta. A gente vê que falhou. Então, por que essa aqui falhou e por que essa aqui funcionou? Beleza? Se você for ver, é um fator importante para a mudança de caráter ser desenvolvida de qualidade, genuína, ela ter limpado liquidez antes dela se desenvolver. Então, se você vê esse movimento aqui, ele limpa a liquidez em cima desses topos. Então, tá tudo certo. Aqui, esse fundo, antes dele desenvolver a mudança de caráter, também limpa a liquidez aqui abaixo dos fundos, ó. Então, a gente tem captura de liquidez nos dois. Por que um funcionou e o outro não? Tá? Dentre vários motivos, eu vou mostrar para vocês o que está ruim em um e o que está muito bom em outro. Movimento de mitigação. O que é isso? Essa movimentação de baixa é uma impulsão e esse movimento aqui é uma correção. Beleza? Impulsão, correção. Movimento de correção dentro do Smart Money a gente chama de mitigação. É um movimento que vai em busca de mitigar alguma zona de oferta ou demanda, nesse caso é oferta, porque a impulsão é uma impulsão de baixa. Então o movimento de mitigação vai em busca de mitigar uma zona de oferta para depois continuar e fazer uma outra impulsão, entende? Então isso aqui é um movimento de mitigação e isso aqui também é um movimento de mitigação posterior à impulsão, tá vendo? Fez uma impulsão aqui, entendendo esse choque como um movimento, aqui é a mitigação. Entendendo esse choque como um movimento, isso aqui é a mitigação. Então, nos movimentos de mitigação, a gente precisa ter induções. A gente precisa ter capturas de liquidez para você ter bons cenários ali, para você estar pegando bons trades assertivos de fato, tá? Então, entendam isso. Movimento de mitigação, a gente precisa ter induções. E aí, olha só, eu vou explicar para vocês o que seriam essas induções certinhas. Aqui a gente já tem um exemplo muito bom. Induções são capturas de liquidez antes do preço chegar na zona de oferta ou na zona de demanda, para você pensar em vender ou comprar para ir a favor do choque. Então, se o choque ele é muito amplo, pessoal, muito amplo, tá vendo? Olha o tamanho dessa impulsão, ele é muito grande, não é um choque pequenininho aqui, ó. Eu vou mostrar um exemplo de choque pequeno ali para vocês.
Aqui, ó, por exemplo, é um choque pequeno. Isso aqui é muito bom. Já vou explicar para vocês ali, aqui no canto, tá vendo? Mas esse choque ele é muito grande, essa mudança de caráter é muito extensa, o tamanho desse movimento de baixa que quebra o fundo. Aqui é a mesma coisa, olha o tamanho desse movimento de alta que quebra o topo. Logo, o movimento de mitigação ele também precisa ser amplo. Porque se esse movimento é muito amplo, a mitigação também vai ter que ser ampla para voltar a corrigir bastante esse movimento e gerar a movimentação de preço. Aqui é a mesma coisa, se ele é muito amplo, esse movimento de baixa ele também vai ser muito amplo. Quando a mitigação ela é muito ampla, aí sim que você precisa de uma indução nela, com certeza. Se fosse muito pequenininho, nem precisa tanto. Agora, nos movimentos de mitigação grande, cara, tem que ter. Senão a chance do mercado utilizar a mudança de caráter como indução é muito grande. Então, se no movimento de mitigação não tem nenhuma indução, a chance do choque como um todo ser a indução e ele falhar é enorme, né? Então, nesse cenário, a gente tem a indução sendo desenvolvida aonde? O preço fez esse movimento de baixo perdendo esse fundo, é a mudança de caráter, que é a mitigação, a gente tem uma zona de oferta aqui em cima. Olha só aonde que a gente está tendo a indução. Olha o preço aqui. O preço está criando liquidez. Ele forma tipo um nível de resistência aqui em cima, tá vendo? Estou no gráfico de 5 minutos, você joga lá no 15, vai ficar bem mais nítido essa resistência. Você vê que o preço ficou andando de lado aqui, né? Olha só. Ele ficou andando de lado. Sempre que o preço anda de lado, ele está criando liquidez. Ele está frustrando o varejo. O varejo fica querendo comprar aqui embaixo, vender aqui em cima e eventualmente ele é estopado. Tá vendo? O preço vem aqui embaixo, estopa o varejo. O preço vai lá em cima, estopa o varejo que estava vendendo, estopa quem estava comprando. Então, sempre que o preço anda de forma lateral, ele está criando a liquidez. Beleza? Então, ele faz a criação de liquidez e criação de liquidez é indução. Então, ele gera essa indução antes de chegar nessa região de order block aqui em cima, que é uma zona para você pensar em vender, tá vendo? É uma zona para você pensar em vendas, visando a perda do fundo e esse movimento de baixa, fazendo a mudança de caráter. Então aqui a gente tem a indução no movimento, a gente tem a indução no movimento de mitigação, logo o preço pega na região de oferta pós-indução e respeita a mudança de caráter. Por quê? Porque aqui a gente já teve a indução na mitigação, logo essa mudança de caráter tem maior potencial de funcionar. Agora, esse cenário aqui de mudança de caráter, quebrando esse topo nesse movimento de alta, que é outra movimentação de choque aqui que você pode estar visualizando, por mais que tenha capturado liquidez abaixo desses fundos antes de desenvolver, no movimento de mitigação, que é toda essa baixa aqui, a gente não tem nenhuma indução. O preço só veio caindo, tá vendo? Fazendo topos e fundos descendentes, veio desenvolvendo. E quando a gente não tem nenhuma indução no movimento de mitigação, é aquilo que eu falei com vocês. A chance da mudança de caráter como um todo ser essa indução é muito grande. E o que significa ela ser a indução? A chance dela falhar. A chance de quem entrar comprado aqui visando um movimento como esse, ó, ser estopado. O preço visitar aqui embaixo desses fundos e ser estopado exatamente igual o desenho que eu trouxe aqui para vocês agora nesse material. Tá vendo aqui, ó, desse ponto aqui. Então, aqui embaixo está cheio de liquidez, ó. Embaixo desse fundo está lotado, uma liquidez de extrema qualidade. Esse fundo, esse risco aqui é para marcar o SSL, que eu acabei de explicar para vocês, que é um fundo de extrema liquidez. E quando ele é perdido, o que a gente tem aqui, pessoal? Um cenário de compra muito bom. Você pode ver aqui que a gente estava mapeando exatamente sobre isso, ó, lá no time do Excelência Trade, a gente mapeando com antecedência toda essa movimentação. Embaixo aqui, entendendo que tinha muita liquidez. Olha lá, a mudança de caráter sendo desenvolvida, igual eu falei, que eu mando tudo que eu estou observando nos mercados, todas as oportunidades que eu estou de olho, todos os dias eu compartilho com antecedência aqui dentro do time para a gente fazer a parte prática. Acredito demais que a parte prática é o que gera o resultado. Então, todos os mercados, índice, dólar, forex, mercados internacionais, Nasdaq, S&P, criptomoedas, altcoins, tudo que eu estou de olho em todos os mercados, todos os dias, para a gente fazer a parte prática. Então, isso ajuda demais a você perceber diariamente, ali, todo dia, como que você coloca em prática, e não tem jeito, né? Você aprende de fato uma hora ou outra, não tem para onde correr. Então, essa a proposta, né? O treinamento Excelência Trade, por isso que tantos alunos vêm ficando consistentes, eu venho mostrando isso bastante lá no meu Instagram, é o maior treinamento com índice de consistência no mercado, isso é muito bacana. E aí, pessoal, a gente tem de fato a mudança de caráter. Perceba que essa mudança de caráter aqui ela é muito pequenininha. Logo, esse movimento aqui é um movimento de mitigação. Se ele tiver induções, ótimo. Se ele não tiver, é muito plausível, é muito aceitável, sabe? Não tem problema, porque ele é muito micro e ele já está sendo desenvolvido depois de tanta indução. Depois disso aqui, cara, depois dessa mudança de caráter gigante falhar, tanto de captura de liquidez que é capturado aqui, isso aqui é só o movimento do preço, a oportunidade para você ir embora na movimentação aqui. Então, isso aqui é muito vantajoso, né? Então, essa mudança de caráter menor, ela é muito melhor do que a mudança de caráter grande, tá vendo? Que é um movimento muito extenso.
Essa aqui pode até ser boa, só que o preço precisa criar liquidez antes de mitigar, igual ele fez nessa aqui, tá vendo? É a mesma coisa, essa aqui é muito grande também, ó, tá vendo? Muito grande, igual essa. Só que aqui ele cria, ele vai andando de forma lateral antes de chegar na zona de oferta, tá vendo? Vai criando a liquidez, aí depois ele vai lá. Ele limpa muita liquidez aqui em cima, limpou liquidez aqui embaixo antes, e aí sim ele pega na zona de oferta e desenvolve. Então isso aqui é muito mais vantajoso. Aqui ele só vem reto, tá vendo? Então é aqui que você monta a operação, esconde abaixo dos fundos e surfa um trade de altíssima assertividade, que é esse tipo de configuração, beleza? Até ali em cima na movimentação de preço, que é um movimento que a gente estava mapeando ali com antecedência, como eu mostrei para vocês. Fechou? Então esse cenário ele é muito bacana. E aí, olha só, eu quero mostrar uma outra configuração também muito forte aqui no gráfico do mini índice, por exemplo. Olha só, exatamente nesse ponto a gente tem uma configuração muito boa aqui também, que é nesse sentido, só que daquele outro jeito que eu mostrei ali para vocês, tá vendo? A gente tem esse outro cenário aqui do lado, que é você vender ao contrário da mudança de caráter. Isso é muito forte também. Então eu acabei de puxar aqui o replay, olha só. Então vou jogar no gráfico de 1 minuto e olha só o que a gente vê aqui, pessoal. Você pode ver que o preço faz a mesma coisa que eu mostrei ali para vocês agora. Olha o tamanho desse movimento. Ele é muito amplo e ele faz a quebra do topo, então é uma mudança de caráter gigante aqui. Essas mudanças de caráter muito grandes, o que a gente precisa ver? No movimento de mitigação, que seria esse movimento aqui agora, precisa ter indução. Se não tiver indução, a chance do preço furar o fundo e perder essa mudança de caráter, falhando ela, e tudo isso aqui ter sido a indução, é muito grande. Beleza? Agora, se ele vem aqui, ele nivela os fundos, aí ele captura a liquidez, aí ele faz um novo choquezinho. Cara, isso aqui é exatamente uma baita criação de liquidez e confirmação para o preço ir a favor desse movimento, respeitando a movimentação. Isso aqui é um exemplo, tá? de indução. Por exemplo, uma mudança de caráter falsa aqui, ó, seria um cenário relativamente interessante. Se tiver um bloco bom aqui no tempo gráfico maior, né? Depois tem que visualizar ali se tem. Se tiver, pode ser um bom cenário. Isso tudo seria exemplos de indução. Tá vendo? Um choque falso aqui induz os traders a montarem posições de compra antes da hora. E aí quando ele chega na zona de demanda, ele já teve uma indução e captura de liquidez muito forte dentro desse movimento de baixa. O que valida você pensar nessa mudança de caráter grande como um bom negócio. Fora isso, cara, se ele só vem caindo, a chance dele perder os fundos aqui é enorme, beleza? E falhar sendo isso tudo a indução. Só que, qual que é a questão ali que eu expliquei para vocês também? Quando o preço quebra um topo desse, visto que a gente está diante de uma tendência de baixa, olha só, a gente está diante de uma tendência de baixa, que é um movimento como esse. A maior liquidez de uma tendência de baixa está em cima dos topos, tá? Então a maior liquidez está em cima dos topos. Se o preço rompe essa região, ele está fazendo uma possível mudança de caráter, mas ele também está limpando uma liquidez de altíssima qualidade, tá bom? De altíssima qualidade. Então aqui em cima, ele faz essa quebra de topo, está fazendo um possível choque, mas aqui em cima é uma liquidez de altíssima qualidade, pondo o flow de baixa. E aí a gente vê o preço capturando liquidez e fazendo aqui uma configuração de venda. Lembra que esse movimento de baixa, pelo menos até aqui, para depois fazer isso, ou então esse movimento de baixa para depois fazer isso, ó, é muito provável. Essa parte do movimento aqui, ó, é muito provável. Igual eu falei, seja para isso ou seja para isso. Então, se tiver uma oportunidade de venda aqui, para você ir contra essa mudança de caráter grande, você vender ao invés de ficar esperando para comprar aqui embaixo, cara, isso aqui é muito assertivo, é muito vantajoso, desde que tenha uma oportunidade boa de trade aqui. É o que tá vendo, é o que a gente está vendo. Então, o preço perde esse fundo, um movimento de intenção em preços mais baixos, faz uma mudança de caráter pequena, tá vendo? Pequena. Onde você vai montar essa operação? Exatamente na zona de order block. Tem um ponto de entrada nítido que é a região de order block, esse candle verde aqui, tá vendo? Onde está marcado já, para você surfar um movimento de baixa nesse cenário. Olha lá, busca essa zona e desencadeia toda essa movimentação, explodiu lá para baixo, tá vendo? Olha só o movimento. No final das contas, o movimento de mitigação foi o quê? Reto. Não teve nenhuma indução. Tinha que ter. Logo, alta chance de tudo isso aqui ter sido a indução e o preço continuar o flow caindo, vir aqui embaixo, enfim. Aqui ele não gera uma configuração de compra tão nítida, né? Depois de perder o fundo igual naquele lá que eu mostrei. O ideal é sempre quando perde aqui, se ele gera uma configuraçãozinha de compra, por exemplo, um choque pequenininho, é um ótimo cenário. Se ele não gera, não tem trade, né? Aqui, por exemplo, ele gerou. Foi aquilo que a gente viu ali agora. Então esse cenário aqui também é muito bacana. Então a gente tem aquela configuração e olha só isso daqui, pessoal. Olha só esses trades aqui, né? Esses trades, eles têm exatamente esse tipo de raciocínio, tá? Então aqui eu vou mostrar isso aqui primeiro. Olha só a captura de liquidez no order block dessa configuração. Então isso aqui é um bloco. Isso aqui é uma região de order block do Smart Money Concept. Percebam que aqui, o que está sendo usado como indução? Linhas de resistência,
que são as técnicas do varejo. Aqui em cima também a gente tem resistência, ó, muita liquidez em cima, então isso tudo está sendo indução. Por quê? Porque traders vão montar vendas nessa resistência, traders vão montar vendas nessa resistência aqui. Olha como é que está nítido. Olha o tanto de toque que a gente tem aqui. Ó. 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Então isso aqui é uma baita resistência. O varejista, né, o trader comum, vai ficar vendendo nessa região, vai encher aqui em cima de stop loss, acreditando que o preço vai respeitar. Quando o preço fura aqui para cima, ele limpa os stop loss de todo mundo. A maioria dos traders é estopado nesse movimento. Isso é uma baita criação de liquidez por meio da resistência e captura da liquidez por meio do movimento que falha essa resistência. Beleza, isso são técnicas comuns de mercado, manipulações que eventualmente eu sempre mostro para vocês. Agora, o intuito do vídeo é mostrar as manipulações ocorrendo em cima das técnicas do Smart Money, né? Então aqui é exatamente isso, ó, uma região de order block, que teoricamente o preço respeitaria, porque é uma região institucional, mas aqui ele está usando essa região como indução, furando a região. E aí você pode ver aqui no grupo, a gente também mapeando isso aqui com antecedência, tá? Então vou voltar aqui para vocês verem. Foi exatamente ontem, né? Então venho aqui ontem no dólar. Olha aí que bacana. Olha lá, a gente mapeando exatamente esse cenário. Vou soltar o play. Acima da região de order block, ó, tá vendo? Visando a possibilidade do preço induzir naquele bloco, limpar a liquidez de todo mundo que entrar vendido nesse order block, principalmente por quê, pessoal? Principalmente por conta da liquidez pendente em cima do bloco, olha só. Então, alta chance desse bloco ser indução. E aí a gente vê realmente o preço fazendo isso, limpando a liquidez. Você joga lá no tempo gráfico menor, gráfico de 1 minuto. Olha a configuração sendo desenvolvida. Uma mudança de caráter sendo desenvolvida aqui nesse ponto, perdeu esse fundo nesse movimento de baixa, volta numa zona líquida para vendas que foi aqui em cima, né? E aí você tem a venda ali naquele movimento para levar o alvo até a zona de liquidez aqui embaixo, ó. Essa zona de liquidez é um ótimo ponto para alvo. O horário aqui também, já, o mercado já estava quase fechando, né? O mercado de B3 ele fecha por volta de 6 horas. E aí esse movimento aqui já é de hoje, tá? Esse movimento aqui já é de hoje, então aqui a gente já tinha fechado o trade aqui, tá? Esse aqui foi o alvo da operação. E aí esse aqui foi o movimento de outro que a gente também estava visualizando essa possibilidade, né? O preço limpar a liquidez em cima da resistência, ó, forma uma resistência aqui em cima, limpa a liquidez, dispara lá para baixo, faz uma movimentação e vai embora nesse movimento de baixo. Então isso aqui é muito interessante. Aqui a gente tem outro cenário desse também, olha só. Olha só esse cenário aqui, ó, fundos nivelados nesse movimento. A gente vê nitidamente, né? Nitidamente o preço também nivelando fundos aqui, ó. Sempre que nivela fundos, pessoal, forma suporte. Isso chama a atenção dos traders varejistas para montarem posições no nível de suporte. E aí enche de stop loss embaixo. Então o preço fura aqui para baixo, estopa todo mundo. Então depois que a maioria dos traders forem estopados, é onde você tem que buscar por configurações. Não é que você vai comprar ou vender logo depois que você identificar isso. Não, é você identificar alguma configuração no gráfico. Então se você tiver aqui até agora, pessoal, deixa o dedo no like, vou soltar o ouro aqui para vocês agora. Vou te dar uma dica, um conselho muito importante. Não esquece de deixar o dedo no like. Lembrando também que a gente tem um grupo no Telegram, tá aí na descrição, gratuito. Estou sempre mandando conteúdos por lá toda semana, vale muito a pena você participar. Tá aí o link na descrição, meu Instagram também para vocês me seguir lá, que tá cheio de conteúdo, tá bem bacana. E aí, pessoal, olha só, deixa o dedo no like, tá? Olha que importante isso aqui, né? Sempre que você identificar uma configuração no gráfico, que você entenda que aquilo ali chamou a atenção de muita gente, porque provavelmente chamou a sua também, né? Então é um suporte muito nítido, né? Quem entende sobre essas técnicas simples de mercado vai conhecer na hora, vai ver um suporte nítido, vai falar, ponto bom para compra, uma resistência nítida, ponto bom para venda, ou então uma mudança de caráter muito expressiva, igual aquelas que eu mostrei para vocês, muito ampla, muita gente vai ficar de olho naquilo que opera Smart Money, ou então um order block, uma liquidez muito forte em cima, igual a gente viu ali em cima, baita bandeira vermelha para o bloco. Então você vê alguma configuração que você sabe que vai chamar a atenção dos traders, o que você faz? Não faz nada, né? Você não faz nada, você deixa o preço ir lá e fazer o que ele quiser. Se ele quiser respeitar o padrão, a configuração que gerou, a região, beleza, você vai acabar ficando de fora provavelmente. Mas você vai ver que na maioria das vezes o que o mercado vai fazer? Ele vai falhar essa configuração que está muito expressiva, muito nítida, chamando muita atenção, sabe? Muita gente vai ser induzido ao erro, ou seja, vão montar a posição naquela região, você vai estar só assistindo, você vai ver a maioria dos traders ser estopados a partir do momento que a configuração falha. E aí sim, agora você coloca máximo de atenção, por quê? Porque você teve ali um cenário de quê?
criação e captura de liquidez. Foi isso que aconteceu, que você acabou de presenciar, uma criação e uma captura de liquidez. E aí sim você, de fato, busca, depois de ver esse cenário todo, uma configuração de compra e venda. Porque se o mercado desenvolver, igual a gente vê que ele desenvolve frequentemente uma bela configuração de compra ou venda depois que isso tudo ocorre, é ali que você vai ter um cenário de altíssima assertividade para você estar vivendo do mercado e vivendo também o potencial de lucratividade que todas as técnicas de day trade podem oferecer, se você saber executar elas da forma correta. Eu estou te passando o ouro aqui de execução de técnicas, beleza? Isso pode ser técnicas do Smart Money ou qualquer outro tipo de técnica, desde que você use esse raciocínio por trás, beleza? Deixa o dedo no like, pessoal. Vamos lá, olha só. Então a gente tem aqui fundos nivelados, indução, muita gente vai comprar aqui, lá de trás tem nível de suporte também, tá vendo? Tá tudo numa zona de suporte ali. Preço captura liquidez abaixo dos fundos, entra em tensão, faz uma mudança de caráter não muito nítida, mas faz. E aí busca aqui exatamente uma mitigação na zona de order block, é uma mudança de caráter pequenininha, tá vendo? Muito mais vantajosa para surfar esse movimento de alta, gap aberto aqui para fechamento dele. Então a gente tem todas essas configurações, isso aqui a gente também mapeou aqui no grupo, só não vou saber qual que foi o dia, provavelmente foi aqui, ó. Provavelmente foi aqui nesse dia, nesse ponto, ó. Exatamente nessa movimentação. Espera aí. Exatamente por aqui, ó. Não, aqui a gente estava mapeando lá para cima. Enfim, isso aqui a gente mapeou, ó, a gente estava visualizando sobre esse cenário. Olha lá, a gente estava visualizando sobre isso, ó. Exatamente naquele ponto, tá vendo? O preço ainda nem tinha nivelado os fundos, eu já estava falando da liquidez abaixo de um fundo só que tinha ali. Depois ele nivelou, enquanto eu estava aqui com o pessoal, falei que ficou melhor ainda, né, ao longo dessa gravação. E aí o choque sendo desenvolvido exatamente ali, que seria o ponto ideal, que foi exatamente essa operação. Então ali a gente vai compartilhando todo o cenário com antecedência e esse tipo de movimentação vai se desenvolvendo. Então aqui, pessoal, mostrei para vocês vários exemplos de como que você vai estar identificando a manipulação. Quando é muito expressivo, por exemplo, uma mudança de caráter muito expressiva, quando o suporte está nítido, cara, ali vai encher de liquidez, espera todo mundo ser estopado naquele movimento e busca por uma configuração de venda, caso seja captura de liquidez em cima dos topos, né? Aqui, por exemplo, ó, topos nivelados, tá vendo? Muita gente vai ficar vendendo aqui, acreditando que é um bom negócio. Isso aqui, igual eu falei, é uma venda boa, mas do dia anterior. Foi ontem, no caso, essa venda. E aí hoje, por exemplo, aí já tem toda essa resistência aqui criada, já é um outro cenário. E aí sim é desvantajoso vender aqui. Ontem a gente tinha uma configuração que estava até aqui ainda, ó, tá vendo? A venda foi ali, ó, nesse ponto. Que é diferente, ó. Tá vendo? A venda foi ali, não tinha topos nivelados aqui. Isso aqui foi só o teste da mudança de caráter anterior. Então aqui você tem o cenário de venda. E aí, topos nivelados, você vai buscar por vendas, porque o preço está capturando liquidez em cima dos topos. Então sempre que tiver topos nivelados, igual aqui, ó, topos nivelados, muita liquidez em cima, o preço está capturando, você vai buscar por vendas e não compras. Agora, se fosse embaixo, por exemplo, fundos nivelados, o preço está capturando liquidez, ele gera uma configuração de compra boa, igual ele fez aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Ele está limpando liquidez abaixo desses fundos nivelados. Estopou muita gente nesse suporte. Muita gente compra no suporte achando que é um bom negócio. Enche aqui embaixo de stop loss, o movimento captura todos os stop loss. Então a gente vê uma indução muito grande. E aí sim você busca aqui por configurações, por exemplo, de compra. Ó. Fez uma microestrutura de Wyckoff, inclusive, preço andando de lado, criando liquidez, igual eu sempre falo com vocês. Vem aqui embaixo manipulado, a força do movimento. Limpa os stop loss todos aqui embaixo. Entra pressão, quebra topos significativos. E daqui ele vai embora. Então aqui, por exemplo, seria um cenário de compra pós-captura da liquidez, pós-indução. Então esse tipo de coisa é sempre muito importante para vocês terem de raciocínio. Espero que tenha agregado aí nesse conteúdo com vocês. Vamos juntos, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês com o maior prazer. Entre no nosso grupo do Telegram, tá cheio de conteúdo de ouro por lá. Estou sempre mandando, vale muito a pena. O link está aí na descrição. Me sigam lá no Instagram também e vamos juntos. Valeu, pessoal. Fui! Valeu!